vamos lá falar um pouquinho do que tange a tecnologia e o que ela tem impactado nas operações industriais, principalmente atualmente. E qual a tendência que a gente enxerga frente a isso? Bom, o tema que a gente colocou na palestra é como a tecnologia impacta nas operações agroindustriais. Qual a tendência? Para onde está indo? Bom, com relação à evolução, né, eu trabalho nesse setor, a gente escolheu esse setor para trabalhar 17 anos atrás. Eu saí da área acadêmica e montei a startup, a Pentagro, há 17 anos atrás já. E até então eu estou vendo muita transformação acontecer, né, o tempo todo. É muito nítido isso acontecendo. Então, com relação à operação na indústria, a gente nota a operação manual, então o chão de fábrica, as pessoas estão no chão de fábrica operando lá, analogicamente. Depois teve a evolução da automação, a consolidação do conceito de COI, Centro de Operações Integradas, né? E isso, em algumas usinas isso ainda nem existe, mas bom, isso meio que se consolidou. Aí está surgindo uma nova onda, que é a onda das operações autônomas, aí advento de controle avançado, gestão digital, né, online, em tempo real, e depois surgindo alguns pequenos movimentos que vai tender a ser uma tendência, que é a parte da IA, inteligência artificial e machine learning, que os sistemas vão ser adaptativos, autoaprendizados e, na verdade, flexíveis e inteligentes, né? Isso é uma tendência bem concreta. Isso impacta fortemente no dia a dia das nossas operações, né? Opa, como que eu passo aqui? Bom, agora, fazendo uma analogia, uma planta industrial, na indústria, com um veículo automotivo, né? Então, colocando num contexto analógico aqui, a gente tem um controle tradicional. Então, a gente vê um buraco, a gente vê uma operação, a gente é guiado pelas placas e a gente age de forma corretiva. Teve um problema, teve um desvio, a gente atua. Teve um buraco, a gente desvia. Teve um erro, a gente para no posto e pergunta, e fazendo analogia com um consultor, né? Aí, um cenário alternativo no meio tempo, a gente tem os carros mais atuais, mais modernos, que a gente tem um sistema de navegação integrada. O próprio veículo, a própria automação e a própria tecnologia guia o veículo em todo o processo. Isso já é uma coisa da realidade. Então, existe um número de instrumentos maior que guia esse operador. O operador muda um pouquinho a função, né? Ele é praticamente um supervisor desse veículo. Então, o veículo ele vai te identificar se um pneu está precisando calibrar, ele vai identificar uma manutenção que está por vir, ele vai te guiar em todo o trajeto, então ele vai te facilitar essa direção, torna tudo mais previsível, mais seguro, essa jornada da direção dele, analogicamente com uma planta industrial. E aí a gente está chegando, talvez, né, no caminho de começar a experimentar tirar a mão do volante, né, que é a parte das plantas autônomas, né, que a gente tem visto isso em algumas áreas das plantas, a serem integradas ainda, né? Bom, eu vou colocar aqui dois cenários. Uma operação tradicional, que a gente chama de COI, Centro de Operações Integradas da Indústria. Então, em suas ilhas aqui dentro do próprio COI, cada uma com seus painéis operando a planta. Parece tecnológico, mas na verdade ele está operando, abrindo e fechando válvulas, só que remotamente, né? Poucas plantas ainda em malha fechada, controlada de forma automática, ele está lá operando. É bonito, mas ainda é manual, né? E aí agora um novo conceito de uma planta aqui real, né? E a função do operador, ele é o operador da planta digital. Ele mudou o conceito, a forma de trabalhar, né? Então ele tem painéis, tem dashboards, tem uma estrutura de gestão automática e online para ele gerir melhor o processo. Então, o COI vai mudar de nome. Então, não é Centro de Operações Integradas, é Centro de Supervisão Integrada. Não estou falando de futuro, estou falando de realidade, de tempos atuais, né? Operação tradicional. O que esse operador tem que tomar providência? Aí ele está lá representado, cheio de problema no dia a dia. Ele tem que garantir confiabilidade de parâmetro, ele tem que garantir volume de produção, tem que garantir estabilidade do processo, ele tem que garantir que os parâmetros operacionais fiquem sob controle.
tem que garantir tudo. Né? E sem contar que cada área não necessariamente conversa com a outra, apesar de estar no mesmo ambiente. Então ele opera de um jeito, puxa de um lado, outra área puxa do outro, e trabalha nesse sistema stick puxa, não é isso? Agora a operação avançada, ou operação da usina digital, eu vou roubar esse nome, esse apelido que o Márcio Venturelli colocou, eu achei preciso. Então, a função dele agora é diferente. Então, o operador atua como supervisor de indicadores e conecta as ações ao sistema de gestão digital, tá bom? Então, algumas atribuições dele aqui. Então, checklist operacional, tudo digital. Etiqueta de anomalia, digital, não tem nada físico. Avaliações de performance do processo. Tratamento de anomalia e simulação de processo também. Essa é a função do novo operador da planta digital, né? Bom, vou colocar o seguinte, o que já é realidade e o que é tendência, que está acontecendo e vai acontecer. O que é realidade? Bom, GM digital, né? A gente aqui só na Pentagro já fez mais de 100 plantas industriais de GM digital ativas, né? Gestão de processo online. Aquela gestão de processo via boletim, ver a semana que aconteceu anteriormente, ou até o dia anterior, não é mais realidade, né? Agora o que é tendência, o que está acontecendo de mudança é online. Gestão da rotina digital online. Gestão de performance e sistemas analíticos ou analytics. Planta autônoma, tem alguns cases, alguns de sucesso. E tem uma conversa para até em outra pauta aqui. E o conceito de COA, que na verdade agora integrado com o centro de supervisão integrada, não mais centro de operações integradas, né? O que é tendência, pessoal, aqui? Que é importante. A parte da gestão da inovação e gestão da mudança tem que estar no DNA das cooperações, né? Tem que estar na cultura, porque as mudanças estão surgindo o tempo inteiro. Busca de efetividade, busca de produtividade, busca de busca de previsibilidade, todas coisas importantes do negócio, tem que vir também com um viés de mudança e de inovação. Algumas envolvendo tecnologia, outras não, mas a mudança é a única coisa que a gente sabe que vai existir, né? Então, ter uma gestão da inovação empregada na cultura, acho fundamental, é uma tendência. Alguns grupos já estão se organizando com relação a isso. A parte de IA em todas as operações unitárias é uma tendência. Vai ter. Medições 100% online, desde a entrada da cana até todas as operações unitárias, é uma tendência. O laboratório vai mudar a função. A função dele não é mais medir e apresentar o resultado, mas auditar, auferir e garantir, porque as medidas serão online, todas. Alguns cases, né? As qualidades estão sendo melhor, as parâmetros estão sendo melhor controladas por sistemas de controle avançado. Aqui um exemplo, São Martinho, o El que teve aqui, 84% de redução, sistemas, a parte de autonomia aqui, a prova, operações de destilaria, fez uma janela de tempo, 10 dias, ligado e desligado. Uma situação, 98% de diminuição de intervenções, ou seja, operações ali. Então, a realidade está se tornando autônoma. E, no caso, a aplicação Everest, Pentagro Everest. Agora, a parte de planejamento que a gente fazia na entre-safra, cenário 1, 2 e 3, já também não é mais realidade. Agora, o planejamento é feito todo dia, ou uma vez por semana, na pior das hipóteses. Digital, a planta digital é simulada, acha a melhor setup da planta naquela condição e começa a operar naquela condição. Você pode desligar equipamento, ligar equipamento, mudar o fluxo e ver quais são as consequências antes de colocar em prática. Isso de forma muito fácil, ele define o melhor setup, evitando o gargalo, e achando a melhor forma de operar. Previsibilidade, assertividade no planejamento, já é realidade. A gente tem praticamente 100 plantas operando dessa forma, só com a nossa tecnologia. A parte de dado, foi falado muito, muito dado, mas os dados em si, eles sozinhos não têm valor. Para enriquecer, você tem que estruturar.
Então você tem como você estruturar os dados e hierarquizá-los na forma de árvore de indicadores, com visão top-down do processo, indicador estratégico, tático, operacional. E o último nível é a tratativa da ocorrência daquele operacional que está sem aderência, né? Então é realmente a visão top-down. Aqui uma realidade de uma unidade. E rastreamento dos dados, né? Você tem online todos esses dados acontecendo e você tendo estatísticas sendo calculadas, correlações sendo feitas aí. Realidade. Você tratar as anomalias gerando ocorrência automaticamente e você trabalhar isso no nível de SLA, Service Level Agreement. É esse o conceito. Não deixar de tratar a ocorrência, né? Para poder voltar à aderência correta. Isso também já é a realidade. Você consegue medir a aderência por área, ver as ocorrências geradas e as tratativas que estão sendo feitas de forma satisfatória ou não, né? A gente sabe que quanto mais aderência é eficiência na veia, produtividade na veia. Né? Desafios, para fechar a minha fala. Né? Bom, eu acho que para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter uma visão de jornada, né? Construir um plano diretor. Início, essência básica, construir os alicerces, a minha estrutura, a minha equipe, o meu conceito, para onde eu quero chegar. Construir esse plano passo a passo. Criar um plano diretor de inovação, de mudança digital ou de revolução digital é importante. Se a gente não tem condição, peça ajuda, tem consultores de mercado especializados nisso. É importante construir um conceito de jornada. Gestão da inovação e gestão da mudança. Cultura. Tem que ter cultura na mudança, na inovação, se a gente quiser se diferenciar. Em tempos de vacas gordas, né, a gente não enxerga muitos problemas, mas em épocas de vacas magras, os problemas se acumulam, não é? Então, a gente ter isso presente, ter agilidade na tomada de decisão, na empregar mudanças que vão proporcionar diferenciais competitivos, é fundamental. Quanto antes a gente começar, mais diferencial a gente vai ter em nossas mãos. Bom, o ser humano, agora sim, na indústria 4.0 foi meio esquecido o valor do ser humano. É máquina, é IA, é robô, né? Bom, e agora chegou uma nova revolução que na verdade é um ajuste da 4.0, que é a 5.0, que coloca o ser humano como peça central nisso tudo, tá bom? Então, o ser humano, que na verdade são colaboradores e clientes, no centro das atenções. Né? A integração do ser humano com a tecnologia, lhe servindo, lhe beneficiando, aí para ter o diferencial competitivo. Então a tecnologia 4.0 ou agora, recém-chegada 5.0, como aliada das pessoas. Bom, obrigado pela oportunidade, para quem está aqui ainda, um abraço a todos.